discos jogados no lixo. Estão lembrados do caso do Museu do MIS. Sindicância aponta a falha funcional, quer dizer, a falha de um servidor, e o servidor deverá responder como culpado. O nome do funcionário está sendo mantido em sigilo, mas a conclusão das investigações, essa conclusão aponta que houve falha realmente no descarte de todo esse material. E parece que localizaram aí o funcionário que deverá pagar exatamente por toda a situação que foi criada em torno desse fato. Né? Que alguém levou esses discos lá fora, ninguém tinha dúvida disso, né? Agora, é importante que já tenha detectado quem é essa pessoa, porque com certeza ela descumpriu o procedimento básico de um museu, né? Por mais que se fale, não, os discos foram lá fora apenas para, né, arejar e tal, ia passar por um processo de recuperação, mas enfim, de qualquer forma, o museu não pode armazenar nada à luz do sol, ainda que estivesse coberto, porque poderia, né, além dos efeitos do sol, a chuva, enfim, etc. Isso não é o procedimento de um museu. Que alguém tinha levado os discos lá, ninguém duvidava. Agora, é importante que tenha descoberto quem é o funcionário que não cumpriu com as suas funções. Você, o Luiz, você e a Nancy tem a matéria escrita aí, né, a respeito do assunto. Eu até gostaria de que vocês lessem a matéria, porque depois eu gostaria, viu, Aninha, assim que você tiver a oportunidade de conversar com o doutor Ricardo Santos, quero saber como que chegou a esse funcionário, né? Porque parece que ele comandou a investigação, o nome do funcionário, se eu não me engano, está sendo mantido em sigilo, mas enfim, é uma situação que realmente é muito séria, é muito grave. Quer ver só o que diz a notícia, hein? A Secretaria de Cultura vai instaurar processo administrativo contra um funcionário do Museu de Imagem e Som envolvido no descarte irregular de discos ocorrido em novembro de 2011. O nome do funcionário está mantido em sigilo. O funcionário foi apontado na sindicância, aberta no ano passado e concluída ontem. A apuração apontou falhas durante a separação do material considerado patrimônio público. As testemunhas de defesa e acusação que prestaram depoimento durante a sindicância serão ouvidas novamente. Agora faremos uma apuração detalhada do que ocorreu com a análise de provas e interrogatório dos envolvidos. O secretário Ricardo Santos afirmou também que o prazo de conclusão do processo é de 180 dias a partir da publicação no Diário Oficial. No dia 3 de novembro do ano passado, vários discos antigos que pertenciam ao acervo do Museu de Imagem e Som de Araraquara foram encontrados em um aterro sanitário da cidade. A Secretaria da Cultura alegou que o material descartado estava danificado. Mais tarde, comprovou-se que o material estava em bom estado de conservação. Agora, deixa eu conversar rapidamente, viu, com o doutor Ricardo Santos. Doutor Ricardo, como é que se chegou à conclusão de que esse funcionário realmente foi culpado? Como é que se apurou? Como é que se chegou a essa conclusão? E ele vai, logicamente, agora depois da sindicância, né? Ele deverá ser punido se realmente ficar confirmado a sua responsabilidade em torno da situação. Como é que vocês chegaram à situação? Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Madalena. Bom dia, ouvintes. Realmente, eu só gostaria de fazer um diferencial bem rapidinho para as pessoas entenderem o que é uma sindicância e um processo administrativo dentro da administração pública. Na sindicância você tem o fato, mas não tem o autor. Então se instala uma sindicância, se apura, se ouve aqueles envolvidos da secretaria, de onde aconteceu o fato, para que a comissão nomeada para ser feito isso, através de portaria, chegue a uma conclusão se existe a culpa ou não, ou a participação ou não no funcionário. E essa comissão concluiu, vamos dizer assim, que a determinada funcionário teve sim uma culpa na opinião e na conclusão pelo que eles analisaram. Então eles decidiram e opinaram pela abertura de um processo administrativo. Tá certo. Agora, essa comissão, como que ela é formada? Ela é escolhida pelo prefeito, pela secretaria, pela... Não, ela é nomeada, existe a comissão de sindicância dentro da prefeitura municipal, vinculada à Secretaria da Administração e à Secretaria de Negócios Jurídicos, e é nomeado um presidente da pasta onde aconteceu o fato. Agora, a partir do momento do processo administrativo, é totalmente realizado dentro da Secretaria de Negócios Jurídicos, presidida por um procurador, onde aí sim, o funcionário é chamado, aí abre-se o momento da defesa, das acusações, ouve testemunha tanto de defesa como de acusação, para que no final esse presidente, como se fosse um juiz, decida-se conforme as leis municipais assim que regem a regulamentação do servidor público. Tá certo. Nós temos um ponto de vista a respeito do assunto. Eu gostaria de colocar esse ponto de vista, logicamente, a público, né? Mas eu gostaria de saber, por exemplo, sem logicamente citar o nome, porque a sindicância prefere realmente que o nome seja
evitado para, logicamente, não prejudicar o moço se ele for inocente, né? Mas eu pergunto, essa pessoa, ela é funcionária antiga do museu, é um funcionário novo, ele foi nomeado, é concursado, enfim, qual que é a situação? É um servidor concursado. Concursado. E há muito tempo ele está no museu, ele é um trabalhador novo do museu? O senhor tem essa informação? Madalena, eu não tenho essa informação no momento, porque a gente, quando vem para nós, eu tenho o nome, né? Mas eu não... Mas não sabe a função, não sabe há quanto tempo está ali, né? Tá certo. Tá explicada a situação. Agora, o meu comentário, viu? Agradeço ao doutor Ricardo Santos, que eu não quero envolvê-lo no meu comentário, né? Sabe, Luiz, as pessoas, para trabalhar numa biblioteca ou no museu, essas pessoas têm que ter um comprometimento com a cultura, tá certo? Eu acho que é o tipo de situação de órgão público que deveria ter uma postura diferencial. Porque eu acho que trabalhar com a cultura, uma biblioteca, com um museu, é alguma coisa que está a um nível de sacerdócio. Você entende ou não? As pessoas precisam ter amor àquilo que faz. Não é simplesmente cumprir uma jornada. Porque eu conheci funcionários da Biblioteca Municipal de Araraquara que tinham um cuidado especial. Tá certo? Eu conheci uma funcionária que se aposentou, Nancy, ela tinha um carinho com os livros, tá certo? Inclusive, um livro que chegava muitas vezes... uma capa meio rasgadinha e tal, ela chamava a atenção da pessoa, falou, olha, esse livro saiu bom daqui, tá voltando, precisa tomar mais cuidado e tal. Ela recuperava o livro, ela fazia, ela, sabe, preservava o patrimônio e chamava a atenção das pessoas quando não cuidavam bem desse patrimônio. Então, quer dizer, determinados segmentos como cultura, uma biblioteca, um museu, as pessoas têm que ter um comprometimento com a arte, tem que ter um comprometimento. É muito além de ser apenas um funcionário. Exatamente. Eu creio que esse funcionário está pouco se lixando e está, vou até falar uma palavra vulgar, está cagando um montão para a questão cultural, para os discos. Quer saber uma coisa? Estou fazendo meu trabalho, isso aqui está meio sujo, tá, e joga tudo fora. E esse monte de velharia, esse monte de porcaria, não estou dizendo que é isso que acontece, mas a pessoa fundamentalmente tem que ser comprometida com a questão da arte, com a questão da preservação, mas tem que ser um comprometimento mesmo por amor àquilo, como você disse, um sacerdócio, não simplesmente encarar aquilo como uma função burocrática qualquer, né? É muito diferente de trabalhar em qualquer outro departamento. Eu acho que o que faz diferença nesse caso é a formação que se exige para esse cargo, né? Porque esse comprometimento... aí é utopia, mas eu entendo que todo funcionário público deva ter. O que trabalha na saúde tem que ter noção exatamente da importância do seu atendimento na saúde pública. Quem trabalha com a limpeza tem que saber que o seu papel é fundamental para a preservação, né, da cidade, para a limpeza da cidade. Agora, aquele que vai lidar com um material que tem um valor histórico, ele tem que ter noção desse valor histórico, né? Tem que discernir um disco de Beethoven com um disco aí, sei lá de quem. Então, ele tem que saber conhecer. Aí o que vale é a informação, é a formação daquela pessoa. Então, no processo seletivo, eu acho que você já tem que elaborar uma prova para determinadas funções, exigindo realmente esse conteúdo, que a pessoa saiba diferenciar, né, um disco em 78 rotações de uma fita cassete, tem que saber a necessidade de se armazenar um de uma forma e outro de outra. A pessoa tem que ter a informação necessária. Tá certo que, uma vez lá dentro, ela pode receber essa orientação, mas se não tiver um mínimo de formação básica, para ela tanto faz se é um Vicente Celestino ou se é aí um disco do Big Brother, sei lá o quê. Porque eu tive a oportunidade de ir na Câmara ver o material, né? Não, se foi um abuso, não, viu? Me desculpe, mas... lógico, mas claro que foi. Até o prefeito Marcelo Breyer, quando viu, falou, tenha santa paciência, né? Tem que ser apurado mesmo, com o máximo rigor, porque não se pode acontecer uma coisa dessa. Na época ainda disseram, não, os discos foram lá fora para receber um ar. Não, não é assim. A gente sabe que o material, a gente tem todo o cuidado, né? Até aqui na rádio, muitas vezes, tem material que se armazena, né? Um acervo, né? E boa parte foi doado, inclusive, para o museu. Então, quer dizer, tem que ter todo um cuidado. Tem que ser gente especializada e gente que tem um comprometimento com aquilo. Tem que ter informação para saber com o que é que você está lidando. Muito complicado. Quando a Fundação Roberto Montoro adquiriu a Rádio Cultura, né? Então, adquiriu com realmente uma intenção de fazer a doação de todo esse material à prefeitura, que tivesse toda uma... Porque, olha, o acervo de discos de vinil que a Rádio Cultura possuía, que doou para a Prefeitura Municipal, doou para o MIS, doou para o museu, era um acervo riquíssimo. Inclusive, algumas grandes gravadoras, como por exemplo a Columbia, eu me lembro, isso há uns 15, 20 anos atrás, veio aqui buscar alguns discos, por exemplo, para poder
remasterizar, é isso, né? Exatamente. É o termo, né? Passar para CD, né? Para CD, por exemplo, do Lupicínio Rodrigues, para fazer uma série do Lupicínio Rodrigues, porque a rádio tinha todos os discos desse compositor brilhante, que é o Lupicínio Rodrigues. Você entende? Quer dizer, era uma das poucas discotecas que possuía toda a coleção do Lupicínio Rodrigues. E que servia exatamente para pesquisa, né? Então, por isso que a rádio, né, não manteve isso sob seus cuidados, porque servia mais para pesquisa, então que fosse público, né? E como havia o museu sendo montado em Araraquara, né, juntou-se o útil ao agradável, mas enfim... né? E a direção da Fundação Rafael Montoro resolveu fazer a doação de todo esse acervo para a prefeitura, para o museu, para que pudesse, logicamente, sair de uma empresa particular para uma situação pública, né? Exatamente. Onde as pessoas pudessem entrar a hora que desejasse. Agora, a gente jamais esperaria que um funcionário relapso chegasse a esse ponto e jogar o disco e que se dane, sabe? Chegou a esse ponto, ficou, logicamente, deteriorado. Isso é uma vergonha e tem que ser punido realmente. Claro que não vamos... nos antecipar esse julgamento. Vamos simplesmente encontrar aí o Judas, né? Tá certo, apedrejá-lo para justificar o fato. Não, a verdade é que as pessoas precisam entender e tem que se dar destaque a um fato como esse, porque, volto a repetir, as pessoas que trabalham com determinado segmento, o Luiz tem razão. Você vai trabalhar com a saúde, por exemplo, eu não posso trabalhar com a saúde porque eu não sei aplicar nenhuma injeção, não sou formado para isso. Tá certo? Então, as pessoas para trabalhar em determinados setores têm que ter formação para isso, tem que ter realmente todo um preparo para isso, porque algumas funções, elas se equiparam ao sacerdócio.